Olá, gente. Estamos retornando para o curso, um curso completo que a gente está dando várias videoaulas explicando sobre esse conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, Iniciou lá no dia 24 do mês de fevereiro desse ano e até hoje. Vamos lá. Qual é a aula que a gente vai passar agora para vocês? Acompanhe no slide, pessoal. A gente está discutindo a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, como a gente já tinha dito, pessoal? Então, vamos lá. A aula, como vocês podem ver, é a aula 22, de número 22. O tema dessa aula é o poderio bélico da Rússia e do mundo. Então, a gente vai ver com dados um comparativo entre o poder da indústria militar da Rússia com relação a outras nações. Então, a Rússia é uma grande potência hoje, não só econômica, mas sobretudo militar. Não é à toa, como a gente já comentou, que o que faz com que a Rússia seja convidada lá em 1998 para o G8, o grupo dos 8 países mais poderosos, é justamente o seu poderio militar. Acompanhe comigo aqui, pessoal. Observe essa charge aqui. Você tem o Tio Sam, que é o símbolo do recrutamento da força militar e do culto nacionalista dos Estados Unidos. É um símbolo que pegou bastante e que ficou registrado na marca histórica dos americanos durante o período da Guerra Fria, o Tio Sam. E aqui do outro lado você tem o símbolo do urso, como a gente já viu em uma aula. Está lá escrito no livro de Tim Marshall, quando ele vai falar sobre o símbolo do urso, como a Rússia como essa nação que hiberna, mas que você não pode cutucar com vara curta, como se diz. É um país que sempre está ali propício para uma ação militar, uma ação imperialista, uma ação de expansão territorial, utilizando toda uma simbologia do culto ao nacionalismo e aquela ideia da grande Rússia, de uma expansão de uma grande Rússia. Então aqui você tem as duas chaves dos dois símbolos como duas potências pisando a bandeira da Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia é um estado tampão que está ali nas fronteiras do território da Rússia. Por essa investida da OTAN, fez com que a Rússia alavancasse aí a doutrina Putin, que é justamente você atacar antes de sofrer um contra-ataque, certo? Então a Rússia ela avança sobre a Ucrânia com o objetivo muito forte de expulsar as forças da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos, que estavam se apropriando do território da Ucrânia. Além disso, desnazificar, como diz Putin, Aqui nós temos, nesse quadro, um comparativo entre Ucrânia e Rússia em termos de território. O território da Ucrânia é somente 603.550 km², não chega nem a 1 milhão de km². A Rússia é 17.098.242 km², então um território imenso comparado com a Ucrânia. Habitantes, 143.700.000 a Rússia e 44.753.205 habitantes, a Ucrânia. PIB per capita, a Ucrânia tem 7.422 dólares e a Rússia dispara aí com 15.716 dólares. Forças Armadas, 130 mil soldados a Ucrânia e, pasmem, 776 mil soldados a Rússia. A reserva é de 1 milhão de soldados na Ucrânia e a Rússia 2 milhões. Os gastos militares anuais é de 1,4 bilhões de dólares para a Ucrânia e a Rússia 68 bilhões e 200 milhões em termos de investimentos em gastos militares. Bom, vamos lá, vamos dar segmento. Aqui nós temos um outro quadro que vai mostrar quais são as maiores potências militares do planeta, os maiores complexos industriais militares do mundo. O maior disparado é os Estados Unidos. Olha só, população recrutável, 147,3 mil, aviões e helicópteros, 13.247, tanques, 6.612, porta-aviões, 11, submarinos, 68, orçamento de defesa, 770 bilhões. A Rússia vem logo em segundo com uma população recrutável, 142,3 mil, aviões e helicópteros, 4.173, tanques, 12.420, supera os Estados Unidos em termos de tanque. É por isso que a gente vê que a ofensiva da Rússia vai se dar através de terra, as forças terrestres, por meio dos tanques. Eles são muito avançados em termos de tanques de guerra.
os portas-aviões 1, submarinos 70 e orçamento de defesa 154 bilhões. Né? A China vem logo em terceiro, depois vem a Índia, Japão, Coreia do Sul, França, Reino Unido, Paquistão nono, o Brasil é a décima. Né? Itália, 11ª, Egito, 12ª, Turquia, 13ª, Irã, 14ª, Indonésia, 15ª. Seguindo aí, pessoal, esse é o perigo, olha, sobre o poderio bélico da Rússia e do mundo, a quantidade de ogivas nucleares. Então, uma possível terceira guerra hoje, depois a gente vai ver em outras aulas, é um perigo eminente de uma auto-aniquilação da humanidade. Por isso, o termo ficou conhecido lá atrás, durante o período da Guerra Fria, de guerra sem vencedores. Por quê? Porque uma guerra mundial hoje seria uma guerra sem vencedores. Ah, mas os Estados Unidos têm o maior complexo industrial militar do mundo. Hoje a economia americana não vive sem a indústria bélica, sem fabricar guerras no mundo para vender suas armas. Tudo bem, os americanos são mais poderosos. No entanto, né, se os americanos tensionarem essa guerra na escala planetária, é o fim de todos nós, inclusive dos americanos. Por isso que eles respeitam a Coreia do Norte, por isso que eles respeitam o Irã e por isso que eles estão respeitando e pisando em ovos agora com a Rússia. Veja, quantidade de ogivas nucleares que cada país tem. Rússia, 6.225, maior do que os Estados Unidos, que tem 5.550 ogivas nucleares. A China em terceiro, 350 ogivas. França, 290. Quarto, Reino Unido, 225. Paquistão, 165. Índia, 156. Israel, 90. Coreia do Norte, né, entre 40 e 50. Aqui nós temos um balanço das forças militares dos Estados Unidos e da Rússia, em comparativo entre as duas maiores potências. Estados Unidos de azul e Rússia de vermelho. Veja, as forças terrestres, o pessoal na ativa dos Estados Unidos é de 1.390.000, já a Rússia 850.000. Né? Tanques, né? Se for tanques, 6.612 para os Estados Unidos, 12.420 para a Rússia. A Rússia sempre sai na frente em relação a tanques. Veículos blindados, 45.193 dos Estados Unidos, 30.122 da Rússia. Força Aérea, 13.247 para os Estados Unidos, 4.173 para a Rússia. Aviões de combate, 1.957 para os Estados Unidos, 772 para a Rússia. Helicóptero de ataque, 910 Estados Unidos, 544 para a Rússia. Forças navais, frota naval, a Rússia sai ganhando dos Estados Unidos, com 605 contra 484 dos Estados Unidos. Fragatas são 11 da Rússia, Estados Unidos não tem. Destroyer, né, são 92 para os Estados Unidos e 15 da Rússia. Então veja que há um comparativo, em alguns aspectos a Rússia ganha, mas no geral os Estados Unidos é a maior potência militar. Aqui nós temos uma chave para representar esse período dessa disputa, essa tensão entre Estados Unidos e Rússia, pelo controle daquela região, né, que está na Ucrânia. Né, nós temos aqui, olha, papel higiênico, Ucrânia, Classified, né? Então veja aqui Putin, né, com a caneta dele, né, mostrando o quanto ele despreza o território da Ucrânia. Aqui você tem, olha, uma charge mostrando Putin anexando a Crimeia, que foi um território que foi tomado lá em 2014, em represália, né, aos ataques, né, a derrubada de um governo eleito legítimo, de forma legítima, né, por conta dele apoiar o governo Putin. Esse governo é deposto por forças, né, por um golpe de Estado, uma verdadeira guerra híbrida, né, um golpe de Estado, né, a partir de uma revolução colorida, depois, logo em seguida, a partir, né, das guerras não convencionais, como as guerrilhas, né, grupos neonazistas, como o Batalhão de Azov, que foi criado naquela época. Então, essa população de extrema-direita, né, neonazista, estava massacrando os povos russos, né, de maioria das etnias russas, no lado leste, né, na divisa com a Rússia. Então, a Rússia vai e anexa a Crimeia. Desse outro lado, você tem a Síria, que também é um território que desde 2011 sofre com a guerra civil e com a presença das duas grandes potências militares, que é Rússia e Estados Unidos, no território sírio. Né? Então, você tem Barack Obama, né, o governo anterior a Donald Trump, e do outro lado você tem Putin. Né? Aqui, novamente, já outro governo americano, que foi o anterior, né, que é justamente Donald Trump, né, mãe, né, e aqui do outro lado Putin, pai. Então, cada um com o seu míssil. Né? Minha bomba é maior que a sua, então ficam disputando.
ainda hoje, desde o período da Guerra Fria, que o mundo se dividiu em dois blocos de poder, né, militar, ideológico, político, né, capitalismo liderado pelos Estados Unidos no Ocidente e socialismo liderado pela União Soviética no Oriente. Então essa disputa, essa tensão se mantém agora, né, reordenando o mapa geopolítico global mais uma vez. Aqui nós temos o balanço das forças militares dos Estados Unidos e da China. Comparação entre as forças militares terrestres, aéreas e navais de cada país em 2022. Então, Estados Unidos e China, vamos lá. Forças terrestres, 1.390.000 dos Estados Unidos e 2 milhões da China. 6.612 tanques dos Estados Unidos, 5.250 da China. Veículos blindados, 45.193 dos Estados Unidos, 35.000 da China. Forças aéreas, 13.247 dos Estados Unidos, 3.285 da China. 1.957 aviões de combate, Estados Unidos, 1.200 China. Helicópteros de ataque, 910 Estados Unidos, 281 China. Forças navais, frota naval, 484 Estados Unidos, 777 China. A China sai na frente. Fragatas, os Estados Unidos não tem, a China tem 49. Destroyer tem 92 Estados Unidos e 41 a China. Agora, a Rússia e o Brasil. Vamos ver a diferença descomunal, pessoal. Veja só, o Brasil está de verde. Olha, forças terrestres, 850.000 Rússia, 360.000 Brasil. Tanques, 12.420 Rússia, 439 o Brasil. Aqueles tanques ultrapassados do período da Segunda Guerra Mundial, como a gente viu naquele desfile que o Bolsonaro tentou intimidar o Supremo Tribunal com um desfile, né, numa parada militar no Congresso, né, na frente do Congresso, só que eram tanques muito velhos, né, saindo fumaça, mais fumaça do que intimidar. Poderia matar uma pessoa mais pela fumaça do que por disparos. Né? Veículos blindados, 30.122, né, da Rússia e 1.958 do Brasil. Força Aérea, 4.173 da Rússia e 679 do Brasil. Aviões de combate, 672 Rússia, 42 apenas do Brasil. Helicóptero de ataque, 544 Rússia, apenas 12 do Brasil. Forças navais, frota naval, 605 da Rússia e 112 dos Estados Unidos. Fragatas, 11 da Rússia e apenas 6 do Brasil. E destroyer, 15 da Rússia e nenhum do Brasil. Dando seguimento aí, agora para comparar Rússia e Ucrânia, chegamos aonde a gente queria. Veja, forças terrestres, 850.000 soldados da Rússia e apenas 200.000 da Ucrânia. Tanques de guerra, 12.420 da Rússia e apenas 2.596 da Ucrânia. Veículos blindados, 30.122 da Rússia e apenas 12.303 da Ucrânia. Já nas forças aéreas, 4.173 total de aeronaves da Rússia e apenas 318 da Ucrânia. Aviões de combate, 772 da Rússia, 69 da Ucrânia. Helicópteros de ataque, 544 da Rússia, 34 da Ucrânia. Já nas forças navais, né, a diferença continua, 605 a frota naval da Rússia e apenas 38 da Ucrânia. Fragatas, 11 da Rússia, 1 apenas da Ucrânia. E destroyer, 15 da Rússia e nenhum da Ucrânia. Veja aqui, ó, mais um comparativo, outros dados aqui, ó, de acordo com Global Fair Empire, né, da balanço militar. Veja, a reserva inclui pessoas que serviram nos últimos 5 anos. Então veja, soldados na ativa, né, Ucrânia. Veja só, a Ucrânia tem 200.000 na ativa e na reserva 900.000. Quando junta isso tudo dá 1.100.000. A Rússia é mais do dobro, ó. Na ativa 900.000 e reserva 2 milhões. Então, juntando isso dá 2.900.000. Aeronaves de ataques, 98 da Ucrânia apenas e Rússia 1.511. Helicópteros de ataque, 34 apenas da Ucrânia e 544 da Rússia. Né? Tanques, 2.596 da Ucrânia e 12.240 da Rússia. Veículos blindados, 12.303 da Ucrânia e 30.122 da Rússia. Artilharia, 2.040 da Ucrânia e 7.571 da Rússia. Então, há uma diferença muito grande do poderio militar da Rússia em relação à Ucrânia. Então, por isso que a gente entende que a Ucrânia é apenas um estado tampão que está ali como um espaço a ser manipulado por forças, né? É uma guerra interimperialista que está utilizando o território da Ucrânia para colocar em prática, né, a disputa geopolítica do globo, né, esse redesenho do mapa por essas duas grandes superpotências, que é Estados Unidos e Rússia.
Vamos lá. Alguns jogos de guerras, né? Ou seja, os tipos de armas que estão sendo utilizados nessa guerra. Veja, as forças da Rússia. Veja algumas das tropas e armas de que Moscou dispõe para uma eventual invasão da Ucrânia. Então, esses dados se dão pouco antes da invasão da Ucrânia, né? Mas hoje a gente já sabe que estão utilizando esses equipamentos bélicos. Forças especiais Spetsnaz, né? Marinheiros, membros do Exército, da Aeronáutica, que passaram por treinamentos especiais armados, em sua maioria com rifle AK-12. Né? Então, esse é o rifle AK-12. Fuzil de assalto fabricado pela Kalashnikov, aprimoramento do famoso rifle AK-47. Seus testes foram concluídos em 2017. Então, cada pelotão da S-400 conta com um veículo de comando, radar com alcance de 600 km. Aqui está esse veículo, né? Ele tem um radar, né? Os radares de controle de tiro, batalhões de lançadores terrestres, enfim. Então, esse é mais um jogo de guerra do exército russo. Jatos Sukhoi Su-35, um dos caças mais sofisticados e modernos que a Rússia já produziu. Pode chegar a 2.800 km por hora. Então, uma velocidade, né, absurda. Carrega bombas e mísseis. Então, é mais um brinquedo de guerra que a Rússia tem em suas mãos. Aqui nós temos o Pyotr Morgunov, um navio de desembarque que carrega até 30 veículos blindados, tem heliponto, como vocês podem observar aqui. Aqui tem o George Pobedonets, né, submarino nuclear com torpedos que podem atingir alvos a 200 km de distância. Né? Sistemas de defesas aéreos S-400, como a gente já falou. Sistemas antiaéreos que a Rússia utiliza em conflitos mais locais. Alcança 400 km. Pode soltar pouco menos de 300 mísseis para combate antiaéreo. Então, os mísseis viajam a 7.200 km por hora. Então, aqui é um sistema antiaéreo que lança míssil para destruir alguns aviões, alguns caças inimigos, certo, pessoal? Esses dados foram tirados da fonte do G1, né, infográfico elaborado em 17 de 2 de 2022. Veja que é bastante recente. Os mísseis Iskander de dupla capacidade, veja o míssil Iskander, né, pode detonar bombas comuns e nucleares, comprimento de mais de 7 metros, peso de mais de 4,5 toneladas, alcança até 500 km, margem de erro de 10 metros. Alguns navios posicionados no Mar Negro, como vocês podem observar, o Minsk, né? Inclusive esses navios que foram, a gente vai comentar depois, né? O governo Putin acabou dando a orientação, né? O pronto comando para as forças armadas para deixar em alerta, né? Direcionando aí armas de grosso calibre em direção a um possível avanço das forças da OTAN em direção à Rússia. Porta-aviões de classe Kiev, que podem ser usados também como cruzador lança-mísseis. Korolev, Kaliningrado, Olenegorsk. Navios de desembarque podem carregar até 450 toneladas de carga. Transporta até 25 tanques de guerra no navio. Então veja que a Rússia está preparada na terra, na água e no mar. Né? Veja, máquinas de guerra do exército russo. Lançador de rockets, sol abrasador russo. Então esse lançador de rocket, ele é chamado de sol abrasador russo. Foi visto a seguir para a fronteira ucraniana um tanque T-72 com lançador de rockets termobáricos. Um lança-chamas pesado usado contra fortificações ou em combate urbano sem olhar os danos colaterais. Veja aqui, olha, alcance máximo 10 km, né? O TOS-1A Somsepik, ou só abrasador, atribuído à unidade de proteção nuclear, biológica e química e não à artilharia russa normal. Esse é o lançador, olha, como vocês podem observar aqui, ó, dispara tiro a tiro aos pares ou em salva, vários tiros ao mesmo tempo, né? Instalado no chassi do carro de combate, o T-72, parecendo um tanque de guerra mesmo, né? Então, em cima dele tem o lançador de vários tiros em rajadas, usado no Afeganistão, na Chechênia e na Síria. Está aqui o fuzil que sai, fuzil detonador, a carga explosiva, a mistura termobárica, combustível A, são 217 kg, 3,7 metros de comprimento. Um motor de combustão sólida. Né? Então veja quais são os impactos. Olha, detonação espalha nuvem de mistura combustível-ar sobre a ampla área. É uma explosão termobárica. O que quer dizer isso? É uma ignição da nuvem, cria uma enorme bola de fogo. Né? Onda de choque, explosão destrói fortificações, mortalidade por uma combinação de pressão, sufocação e calor.
Então, por isso que ele é chamado popularmente de lança-chamas, né? Ou só abrasador. Ele deixa o ambiente seco, as pessoas vão sufocando, né? Por aumento da pressão e pela redução da oxigenação, vai sufocando e, ao mesmo tempo, as pessoas vão morrendo pelo calor. Destruiria uma área de 8.000 metros quadrados. Calor, queima de oxigênio, cria vácuo parcial, o ar é aspirado ao nível do solo e o fumo sobe em nuvem tipo cogumelo. Aqui tem um MiG-31, comprimento 23 metros, velocidade máxima 3.000 km por hora, esse avião. Armamento mísseis AR de longo, médio e curto alcance, de um canhão de GSH-623. Né? Míssil de cruzeiro Iskander, como vocês podem observar, como a gente já comentou esse automóvel, que ele carrega um Iskander, né, um míssil. Imagens de satélites mostram mísseis Iskander no polígono de Osipovich, na zona de Brest, Bielorrússia. Nos últimos dias, zonas resistentes têm sido atacadas com mísseis, provocando mortes entre a população civil. 2 mísseis S-400 na Bielorrússia. Aqui nós temos novamente o sol abrasador, né? O TOS-1A, né? O sol abrasador, atribuído à unidade de proteção nuclear, biológica e química e não à artilharia russa normal. Lançador múltiplo, dispara tira-tira aos pares ou em salvo. Como vocês podem observar, como é que funciona, olha, impacto, detonação espalha nuvem de mistura combustível A sobre ampla área. Depois, explosão termobárica, ignição da nuvem cria uma enorme bola de fogo, onda de choque, onda explosiva, destrói fortificações, mortalidade por uma combinação de pressão, sufocação e calor, uma salva destruiria uma área equivalente a 8.000 metros quadrados. Depois a queima do oxigênio cria vácuo parcial, o ar é aspirado ao nível do solo e o fumo sobe num tipo de cogumelo. Bom, para a gente finalizando, pessoal, nós estamos falando de guerra, né? Então nada melhor do que a gente utilizar a arte para denunciar os horrores da guerra. Veja aqui uma canção criada lá nos anos 90 por um grande ícone, um grande poeta do pop rock nacional, do rock and roll nacional, que fez sucesso nos anos 80 e 90, né? Que é Renato Manfredini Júnior, conhecido popularmente como Renato Russo, né? O grande poeta do rock and roll. Grande parte das letras das canções que ele fazia, né? Foi ele que escreveu. Então, Renato Russo, né? Renato Russo era o vocalista da banda Legião Urbana, uma banda que fez muito sucesso. Eu sou suspeito porque sou muito fã dessa banda, curti bastante na minha adolescência, ainda ouço, às vezes me pego ouvindo novamente, né? Então veja, essa canção aqui é fantástica, essa canção dá para a gente discutir uma série de conteúdos, de assuntos, desde a geopolítica, da geografia, da história. Veja o que é que diz a letra, depois a gente vai ouvir, certo, pessoal? Existe alguém esperando por você, que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão, já são tantas as crianças com armas na mão. Mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Então veja que é uma crítica mostrando que existem pessoas por trás que fabricam a guerra e colocam a juventude para se matar, né? Sem nenhuma razão. Né? Sem nenhuma razão as pessoas que estão diretamente no combate. Mas existe razão por trás, razões de interesses geopolíticos, de controle de territórios ricos em recursos naturais. Né? Mas o discurso que eles falam a guerra gera emprego e aumenta a produção. De fato, hoje a maior indústria bélica do planeta é os norte-americanos. Todos os presidentes norte-americanos, os últimos presidentes ao entrarem no governo, os 6 primeiros meses eles fazem uma guerra. Então, por quê? Porque a economia americana hoje é aquecida pela indústria de armamentos. Né? Ela sobrevive da produção e da venda de armamentos. Por isso que ela fabrica guerras em vários cantos do mundo. Né? Uma guerra sempre avança a tecnologia, de fato, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida, se as armas dão mais lucros na exportação? O que ele está falando? Quer dizer, olha, ele faz um trocadilho aí, ele vai falando. A guerra ela avança a tecnologia, de fato. Né? A maior parte das tecnologias que a gente tem hoje, né, modernas mesmo, como celular, GPS, né, internet, tudo isso foi inventado no período da Guerra Fria, né, inclusive pelas Forças Armadas norte-americanas, como o GPS, né, como a própria internet. Né? Então, tudo isso foi inventado primeiro para a guerra, para o uso da guerra. Depois, com o passar do tempo, 1 década, 2 décadas, essas tecnologias vão sendo utilizadas e incorporadas na sociedade civil. Mas veja, uma coisa interessante nessa estrofe é o seguinte, ele vai tratar dos tipos de guerras. Né? Guerra Santa, no período das Cruzadas, lá nos séculos XII, XIII, XIV, ali na Europa.
A Guerra Quente, né, que é a Primeira Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, uma guerra quente. O que quer dizer isso? Que as pessoas foram de fato para o fronte de batalha, né, embalado ali por um nacionalismo asqueroso que era puxado pelos símbolos da pátria, né, os generais de guerra, os donos do poder, os presidentes incentivavam a juventude a ir para os frontes de guerra, se matar como um escudo, bucha de canhão, como diz um grande pensador chamado David Harvey, né? Então, as pessoas foram para o fronte de guerra como se fossem peões num tabuleiro de xadrez. Na retaguarda, quem é que fica? O rei. Quem é que fica? O presidente, né? Então, somente a classe, aqueles soldados, grande parte da classe operária, da classe camponesa, que ia morrer nos frontes de guerra. A Guerra Quente foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as pessoas se matavam mesmo. Morna ou fria, ele vai dizer a Guerra Fria porque foi o período pós essas duas guerras mundiais, né? De 47 a 91, o mundo vivenciou os confrontos ideológicos, né? Os confrontos indiretos, né? Por isso o termo Guerra Fria. Né? Essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentavam diretamente no campo de batalha, mas incentivavam uma tensão, né? Uma corrida armamentista, uma corrida bélica muito forte. Para que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? Né? Existe alguém que está contando com você, veja, para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. De fato, não é o presidente, não são os generais de guerras que vão morrer, são os soldados. Né? E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra. Ou seja, quem são esses velhos? Os generais. Né? Que belíssima cena de destruição, não teremos mais problemas com a superpopulação. Então, vários intelectuais já analisaram isso. A guerra é uma forma de você queimar excesso de mão de obra. O capitalismo precisa dessas duas formas de aquecer novamente os mercados para gerar um acúmulo de capital, né, e abrir novos mercados, né, e continuar a sanha voraz do capital, que é cada vez mais, né, aumentar os lucros, né, extrair mais valia e acumular na forma de lucro. Né, e reinvestir no processo produtivo como uma espiral sem fim. Né? No entanto, o capitalismo ele entra em crises, como a crise de 73, né, a crise dos anos 70, a crise de 2008 nos Estados Unidos. Para isso, é necessário você queimar os elementos que estão travando, né, que estão travando, né, a engrenagem que faz movimentar esse processo de acúmulo de capital, que é justamente excesso de mão de obra, né? Excesso de pessoas sem emprego, sem trabalho, né? E excesso do outro lado de capital sem poder ser reinvestido. Então, para você reaquecer a economia, você tem que destruir excesso de população e excesso de capital. Então, uma guerra é uma forma de racionalizar esse processo. Você queima excesso de capital, porque destrói cidades, destrói a economia dos países e destrói as pessoas. Né? Veja que uniforme lindo fizemos para você. Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai vencer. Então, repete aqui, né? E aqui no final, o Senhor da Guerra não gosta de crianças. Porque, né, as crianças, a população mais vulnerável, a população civil, as mulheres, os idosos, as crianças, são os primeiros a sofrerem numa guerra como essa, né? Então veja, essa música foi composta por Renato Manfredini Júnior, da Legião Urbana, está no disco Música para Acampamentos, de 1992. Vamos agora ouvir, pessoal, eu gostaria que vocês ouçam a letra e vejam que lindo, né? Que vídeo crítico, né? Fazendo uma referência com a letra da música e de cenas que aconteceram na história recente, inclusive patrocinada por algumas potências militares que o tempo todo estão procurando guerra, que inclusive os Estados Unidos, né? Quando invadiu o Iraque, quando invadiu o Afeganistão, quando vem promovendo guerra no Oriente Médio, na Síria, na região da Palestina, enfim. Então vamos lá.